Pessoal, nesse vídeo de agora a gente só vai fazer 3 exemplos, tá? Das coisas que a gente já conversou até aqui, certo? Então vamos lá, pessoal, aqui no exemplo 1, certo? Vocês que estão aí em casa, vocês anotem lá e coloca assim, ó, pessoal, determinar, tá? O exemplo é esse daqui, ó, pessoal. Eu não vou escrever aqui, pessoal, para ficar muito grande, mas é determinar, tá? As raízes da equação. Aí essa equação aqui, ó, pessoal, x na 4, menos 4x na 3, mais 12x ao quadrado, mais 4x, menos 13 igual a 0. Então, ó, determinar, tá? As raízes da equação, x na 4, menos 4x na 3, mais 12x na 2, mais 4x menos 13, tá? Sabendo que 2 menos 3i é uma de suas raízes, tá? Então, determinar as raízes da equação, sabendo que o 2 menos 3i é uma de suas raízes. Então, pessoal, vamos lá. Qual é o primeiro cuidado que a gente precisa ter quando vai determinar o conjunto de solução de uma equação polinomial ou determinar as raízes? Pessoal, vejam bem. Primeira coisa que a gente sempre tem que atentar aqui, ó, bem, é qual é o grau da nossa equação. Vocês estão vendo que aqui a gente está conversando de uma equação de grau 4, tá? Então, pessoal, o que eu sei aqui, ó? Que se é uma equação de grau 4, eu sei que essa equação vai ter 4 raízes. Pode ser que tenha raiz repetida, pode ser que não, pode ser que sejam só raízes simples, e aí por diante. Mas vejam vocês o seguinte, pessoal. Aqui eu tenho uma equação de grau 4, eu sei que vão ter 4 raízes. Aí a minha dica para vocês é sempre o seguinte, ó, pessoal, sempre presta atenção, tá? Nos detalhes, raízes complexas, o número 1, eu já vou conversar com vocês aqui também a respeito da raiz 0, tá? Pessoal, veja aqui vocês o seguinte, aqui eu tenho uma equação de grau 4, a gente sabe que precisa ter 4 raízes. Uma dessas raízes, o próprio problema se encaminhou, se encarregou de nos dizer quem é, que é o 2 menos 3i. Tá? Então nós temos 4 raízes, dessas 4, uma já está dada. Qual é o cuidado que a gente precisa ter aqui? Pessoal, essa raiz é um número de que tipo? É um número complexo, correto? Pessoal, por se tratar de um número complexo, a gente já sabe, desde antes, a gente já conversou lá no outro vídeo dos números complexos, que as raízes complexas, pessoal, elas nunca vêm sozinhas. Pessoal, toda vez que tiver uma raiz complexa, automaticamente o conjugado daquele número complexo também vai ser raiz, tá? Então sempre lembrem disso, ó, pessoal, raízes complexas nunca vêm sozinhas, sempre aos pares. Portanto, pessoal, quando aqui tem uma raiz que é o 2 menos 3i, automaticamente vocês já sabem a outra raiz, que é o conjugado do 2 menos 3i, que é o 2 mais 3i. Portanto, vejam bem, pessoal, eram 4 raízes, das 4 a gente já sabe 2, tá bem? Bom, pessoal, nesse exemplo aqui, ó, essas 2 raízes já iam ser suficientes para a gente poder resolver o problema, porque tá vendo que tem grau 4? Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês, pessoal? Quando aqui tem grau 4, ó, quando eu aplicar Briot-Ruffini com uma das raízes, o grau vai baixar de 4 para 3, beleza? Pessoal, quando eu chegar na equação de grau 3, tem outra raiz aqui. Eu aplico o Briot-Ruffini de novo. Aí o que vai acontecer? Pessoal, de grau 3 ela vai baixar para grau 2. Pessoal, só que a de grau 2 a gente já sabe resolver, porque daí é só aplicar a Bhaskara, tá? Eu vou fazer aqui só para mostrar para vocês, mas já vou mostrar um outro negócio. Quem está olhando aqui direito já está vendo que tem uma outra coisa. Eu vou falar, tá? Vocês já estão vendo aí de casa. Pessoal, nesse exemplo, tá? É isso que eu estava falando para vocês, pessoal, ali já resolvia. Só que esse aqui dá para usar o seguinte, pessoal, tá vendo os coeficientes aqui, ó? 1 menos 4, mais 12, mais 4, menos 13. Pessoal, olha aqui, 12 mais 1, 13, menos 13, 0, menos 4 mais 4, 0. Pessoal, a soma dos coeficientes deu 0. O que a gente sabe? Que outra raiz vai ser o 1. Pessoal, tá vendo que das 4 raízes aqui, vocês estão vendo que a gente nem fez conta ainda, não fez cálculo nenhum ainda, só somou os coeficientes e só tá faltando uma raiz, tá? Só que aí o que acontece, pessoal? Aqui a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho. Então, a minha sugestão aqui, vamos fazer o seguinte, pessoal, ó, eu vou vir aqui e vou aplicar
Briolo fino. Ficou torto isso aqui, deixa eu só ajeitar, mais bonitinho. Tá? Pessoal, olha só. Vamos lá. Pessoal, coloquei aqui a raiz, aqui os coeficientes, 1, menos 4, 12, 4 e menos 13. Pessoal, observa que eu dei uma separada porque a gente vai trabalhar com um número complexo daqui a pouquinho e aí é mais trabalhoso. Pessoal, como o número complexo é a gente tem que fazer um pouquinho mais de conta quando usa número complexo aqui nisso, a minha sugestão é assim, ó, pessoal, sempre que vocês souberem raiz complexa, que automaticamente você sabe o conjugado dela também mas souberem alguma raiz real, começa usando o Briolo fino pela raiz real para já baixar um grau aqui, tá? Então vamos lá, pessoal, comecei pelo 1, tá? Não teria problema nenhum, pessoal, a ordem lá vai dar certo de qualquer jeito, tá? Um começou com 2 menos 3i, o outro vai começar com 2 mais 3i, o outro vai começar com 1, não tem problema nenhum, tá? Vai dar tudo certo. Só que eu vou começar, e aí é uma dica para vocês, pessoal, assim, ó, começa pelo número real toda vez que se misturar real com complexo, porque baixa o grau e aí dá menos trabalho nos números complexos. Então vamos lá, pessoal, ó. Aqui está a raiz, ó, esse 1 vem para cá, aqui tá os coeficientes, o polinômio estava completo, não esqueçam de observar isso. Baixei o 1. Pessoal, olha aqui, 1 vezes 1, 1, 1 menos 4, menos 3. Menos 3 vezes 1, menos 3, mais 12, deu 9. 9 vezes 1, 9, 9 mais 4, 13, 13 vezes 1, 13, menos 13, zerou. Pessoal, não esquece que se a gente está usando uma raiz aqui, tem que zerar lá, porque senão a gente fez alguma conta errada, tá bem? Beleza para isso? Pessoal, aqui tinha grau 4. Isso aqui agora já está com grau 3. Agora eu vou usar outra raiz. Pessoal, olha aqui, a gente já usou 1, tá? Aí eu vou usar o 2 mais 3i. Poderia ser o 2 menos 3i. Pessoal, só um detalhe que eu quero que vocês cuidem. Quando baixou o grau, ó, x na 3, x na 2, x na 1, x na 0. Agora o polinômio para aqui, tá? Esse 0 passa a ignorar, certo? Então vamos lá, pessoal, olha aqui. Desci o 1. Pessoal, eu vou fazendo as contas ali do lado e vou trazer para cá para vocês entenderem o que eu estou fazendo. Pessoal, olha aqui. Multiplicou 1 por 2 mais 3i. 1 vezes 2 mais 3i vai dar 2 mais 3i. Esse 2 mais 3i tem que somar o menos 3. Então, ó, pessoal. 2 mais 3i somado com o menos 3. O que dá isso aqui, ó, pessoal? 2 menos 3 dá menos 1 mais 3i. Então, pessoal, quem vem para cá, ó, é o menos 1 mais 3i. Pessoal, olha agora, ó. O menos 1 mais 3i tem que multiplicar o 2 mais 3i e somar com 9. Então, pessoal, olha bem aqui. O menos... Deixa eu só ajeitar. Pessoal, o menos 1 mais 3i multiplicado pelo 2 mais 3i e somado com o 9. Ó, menos 1 mais 3i vezes 2 mais 3i, isso aqui somado com 9. Ó, o que é que apareceu aqui? Multiplicação de número complexo que a gente viu lá no videozinho de número complexo. Então, vou multiplicar, lembra que é distributiva. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Menos 1 vezes 3i dá menos 3i. 3i vezes 2, pessoal, dá 6i. 3i vezes 3i, 9i ao quadrado. Isso tudo mais 9. Pessoal, olha aqui, menos 2, menos 3i mais 6i, vai dar mais 3i. Pessoal, olha aqui, o i ao quadrado é menos 1. Menos 1 vezes 9, isso aqui é menos 9, com mais 9 cancelou. Ó, sobrou menos 2 mais 3i. Pessoal, agora tem que fazer o menos 2 mais 3i multiplicado pelo 2 mais 3i. Então, ó, o menos 2 mais 3i vezes o 2 mais 3i. Ó, pessoal, esse vezes esse, mais o 13. Pessoal, eu vou fazer a conta só para a gente mostrar que tá certo. Mas, ó, vocês sabem que o 2 mais 3i é a raiz. Qual é o número que tem que dar aqui, ó? Lembra, pessoal, quando eu usei o 1, deu 0. Aqui também vai ter que dar 0, 1 grau a menos. Então, ó, pessoal... Menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 2 vezes 3i, menos 6i. 3i vezes 2, mais 6i. 3i vezes 3i, pessoal, 9i ao quadrado. Isso aqui mais 13. Pessoal, menos 6i mais 6i cancelou. 13 menos 4 é 9. I ao quadrado é menos 1. Menos 1 vezes 9, menos 9. Ó, pessoal, aqui deu menos 9 e 13 menos 4 deu mais 9. Zerou. Aqui deu 0, portanto. Tá bem? Então, pessoal, veja bem, ó. Tinha grau 4, aqui tem grau 3.
Aqui agora tem grau 2. Pessoal, aqui eu poderia fazer Bhaskara ou aproveitar isso aqui, ó. Eu tenho a outra raiz ainda, ó, pessoal. Então, 2 menos 3i. Ou seja, pessoal, começou em grau 4, baixou para grau 3, baixou para grau 2, nós vamos aplicar de novo o Briogo-Fini. Vai ficar em grau 1, ou seja, o pessoal vai parar aqui. Então, abaixou 1, tá? Pessoal, 1 vezes 2 menos 3i, ó, é 2 menos 3i, que eu tenho que somar com menos 1 mais 3i. Então, ó, 2 menos 3i, ó, 1 vezes isso, mais o menos 1 mais 3i. Ó, o que aconteceu? Cancelou menos 3i com mais 3i, 2 menos 1, 1. Tá? Então, 2 menos 1, 1 aqui. Pessoal, 1 vezes 2 menos 3i é 2 menos 3i. Somado com menos 2 mais 3i, ó, pessoal, 2 menos 3i, somado com menos 2 mais 3i. Cancelou, cancelou, zerou. Pessoal, eu fiz as contas até o fim só para garantir. Ó, a primeira raiz zerou aqui, baixou para grau 3, zerou aqui, usou a outra raiz, levou aqui. E isso, pessoal, você pode fazer assim, ó, Briogo-Fini, pessoal, toda vez que vocês souberem, vai aplicando até lá. Agora, só tem que cuidar uma coisa, pessoal, aqui era x na 4, aqui era x na 3, aqui era x na 2, aqui é x na 1. Pessoal, 1x mais 1, ó, 1x mais 1, isso aqui igual a 0. 1 vezes x é x, x mais 1 igual a 0, x igual a menos 1. Ó, tá aqui a outra raiz do nosso problema. Ou seja, pessoal, o nosso conjunto de solução, 2 menos 3i, 2 mais 3i, o 1 e o menos 1, certo? Então, tá aqui. Pessoal, se tivesse uma raiz de multiplicidade, por exemplo, 1 tem multiplicidade 2, vai usando aquela raiz quantas vezes for necessário aqui, tá bem? É isso? Então, pessoal, esse foi um primeiro exemplo que eu quis aproveitar para lembrar vocês das raízes complexas. Tinha a raiz 1 aqui, aplicou o Briogo-Fini, que é basicamente, pessoal, as coisas que a gente mais vai usar aqui na hora de determinar raízes. Antes de fazer o próximo exemplo, pessoal, eu só quero comentar um negócio aqui com vocês que eu não falei nos outros vídeos, tá? Mas que é importante, que é da raiz 0. Pessoal, vocês já viram, tá, que a raiz 1, o número 1, tá, é só a soma dos coeficientes da 0, que uma das raízes é 1, certo? Agora, pessoal, eu quero que vocês cuidem do seguinte, pessoal, a raiz 0, o número 0, pessoal. Quando que o 0 é a raiz de uma equação? Pessoal, é bem simples. Toda equação polinomial que não tiver termo independente significa que o 0 é raiz. Para vocês me entenderem. Eu só vou botar aqui uma equação de grau 5, tá? X na 5 menos 7x na 4 mais 10x na 3 igual a 0. Essa é a equação, tá? Pessoal, a primeira coisa que eu quero que vocês cuidem é o seguinte. Que grau tem essa equação? Essa equação tem grau 5. Tá? Pessoal, se ela tem grau 5, quer dizer que ela vai ter 5 raízes aqui. Pessoal, agora eu quero que vocês observem comigo o seguinte. Essa equação aqui, pessoal, embora ela tenha grau 5, ela é bem fácil de ser resolvida. Ó, por quê? Pessoal, tá vendo que a equação é incompleta? Né? Ó, só tem o x na 5, o x na 4 e o x na 3. Não tem o x na 2, não tem o x na 1 e não tem o termo independente. Esse é o principal, pessoal. O fato de não ter termo independente quer dizer o seguinte, ó, pessoal. X na 5, x na 4 e x na 3. Pessoal, o menor fator de x aqui, a menor potência de x que aparece é o x na 3. Pessoal, eu posso botar ela em evidência, tá? Mas, ó, pessoal, isso só é possível porque o termo independente é 0. Como o termo independente é 0, pessoal, a menor potência do x é essa aqui. Quando eu coloco em evidência, ó, x na 5 dividido por x na 3, pessoal, é x na 2, porque é o 5 menos 3, tá? Menos 7x na 4 dividido por x na 3, ó, é 7x, porque é 4 menos 3, x na 1. E 10x na 3 dividido por x na 3, pessoal, vai ficar 10. Isso aqui igual a 0. Pessoal, vocês estão vendo esse x na 3 aqui, ó, é como se fosse assim, ó, x vezes x vezes x, vezes x ao quadrado, menos 7x mais 10 igual a 0. Olha o que aconteceu, pessoal. Esse x aqui, ó, pessoal, é como se fosse x menos 0,
esse x aqui é como se fosse x menos 0, esse x aqui é como se fosse x menos 0. E aí multiplicado por x ao quadrado, menos 7x mais 10. Ou seja, pessoal, uma raiz é 0, outra raiz é 0, outra raiz é 0. E aqui, pessoal, a gente já fez algum exemplo antes. Vai dar 2 e 5. Ou seja, pessoal, 1, 2, 3 raízes iguais a 0, uma igual a 2, uma igual a 5. Eu fiz todo esse trambolho para mostrar para vocês, pessoal, mas vocês a partir de agora não precisam mais. É só observar aqui o seguinte, ó, pessoal. Se uma equação polinomial tiver termo independente zero, não é ser incompleta só, tá, pessoal? É o termo independente ser zero, tá? Não tem nenhum número sozinho ali, certo, pessoal? Termo independente é zero. Feito isso, pessoal, uma das raízes é o próprio zero. Quantas vezes? O número de vezes que o zero repete, pessoal, que a multiplicidade da raiz zero vai ser de acordo com a menor potência do x. Aqui, pessoal, foi x na 3, ó, deu 3 raízes iguais a zero. Quer dizer, ó, pessoal, o zero é uma raiz tripla, enquanto que o 2 e o 5 são raízes simples. Pessoal, se eu botasse esse exemplo aqui para vocês, ó, tá? X na 7 menos... ó, tá? Exemplo que me ocorreu aqui na cabeça agora, pessoal. X na 7 menos 5x na 6 mais 4x na 5. Primeira coisa que vocês vão olhar, pessoal, olha aqui, x na 7, quer dizer que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 raízes, tá? Dessas 7, pessoal, vocês vão olhar o seguinte, alguma delas é igual a zero, a resposta vai ser positivo. Por quê? Porque o termo independente é zero. Quantas das 7 raízes são iguais a zero? Pessoal, a menor potência do x é o x na 5. Quer dizer que das 7 raízes, pessoal, 5 delas são iguais a zero. Quer dizer, o zero é uma raiz de multiplicidade 5 ou é uma raiz quíntupla. Para saber as outras, pessoal, bota o x na 5 em evidência, que é o menor. Ó. X na 7 dividido por 5, x na 2, menos 5x na 6 dividido por x na 6 por x na 5 é x na 1, mais 4 aqui, igual a zero. Pessoal, vai fazer aqui, olha só. 1 menos 5 mais 4 dá 0. Quer dizer, outra raiz ainda por cima é igual a 1, porque a soma dos coeficientes deu 0. 1 mais 4, 5, menos 5, 0. Só está faltando uma, pessoal. Se quiser, aplica Breuil-Fini ou faz Bhaskara aqui, o pessoal vai encontrar 1 e 4. Estão vendo? Que barbado. Então, esse é outro cuidado que eu quero que vocês tenham. Pessoal, ó, raiz 1, que a soma dos coeficientes é 0. Se o termo independente for 0, o 0 é raiz. Tantas vezes quanto o menor expoente apresentar, beleza? Raiz complexa sempre aos pares, porque vem ela do seu conjugado. Então tem várias dicas aí que você já tem antes de começar a resolver qualquer um dos problemas que a gente tiver lá, beleza? Bom, vamos lá. Eu tinha separado mais 2 exemplos, acho que são os exemplos mais curtinhos, falamos aqui disso. Pessoal, o exemplo 2 que eu coloquei aqui para vocês, pergunta assim, ó, a multiplicidade, você escrever lá, a multiplicidade da raiz x igual a 1, a multiplicidade da raiz x igual a 1, na equação x na 4, menos x na 3, menos 3x na 2, mais 5x menos 2 igual a 0. Pessoal, veja bem a pergunta que eu separei aqui nesse exemplo, tá? A multiplicidade da raiz x igual a 1 naquela equação lá. Pessoal, é o seguinte, raiz x igual a 1, ó, aqui dá pra ver que 1 é raiz por causa disso aqui, ó, pessoal, 1 menos 1, 0, menos 3 menos 3 mais 5, 2, 2 menos 2, 0. Pessoal, tá vendo que a soma dos coeficientes é 0, portanto, 1 é a raiz dessa equação. Mas a pergunta, pessoal, quer saber a multiplicidade. Ou seja, pessoal, o problema quer saber quantas vezes o 1 é a raiz dessa equação. Pessoal, aqui é bem simples de resolver. Vai aplicando o Breuil-Fini para essa raiz aqui. Pessoal, quando a gente quer saber a multiplicidade de uma raiz, se ele não tiver na forma fatorada, aplica Breuil-Fini. Enquanto o resto for dando 0, significa que aquele número é raiz.
No momento que não der mais zero é porque acabou a multiplicidade da raiz. Então aqui é o seguinte, pessoal. Raiz é 1. O polinômio está completo, ó, pessoal. 4, 3, 2, 1, 0. Então é só copiar os coeficientes. 1, menos 3, 5 e menos 2. Né? Vamos lá, pessoal. Primeiro Brioufini vai ter que dar zero. Tá? Porque a gente já viu que uma vez ele é a raiz. Então, ó, 1 vezes 1, 1. Menos 1, 0. 0 vezes 1, 0. 0 menos 3 dá menos 3. Menos 3 vezes 1, menos 3, mais 5, 2. 2 vezes 1, 2, menos 2, 0. Pessoal, ó, apliquei uma vez e zerou. Então, uma raiz simples, o 1 é. Para eu saber a multiplicidade, pessoal, eu aplico de novo. Só que agora com esses coeficientes aqui, ó, pessoal. Aqui tinha grau 4, agora aqui tem grau 3. Ó, copiei 1. Olha aqui, pessoal. 1 vezes 1, 1. 1 mais 0, 1. 1 vezes 1, 1. 1 menos 3 dá menos 2. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Com mais 2, 0. Fechou aqui. Pessoal, ó, esse 1 aqui zerou de novo. Então, quer dizer, mais uma vez a raiz. Por enquanto, ó, a multiplicidade do 1 já é dupla, ó, já é uma raiz dupla. Vou de novo, pessoal, porque não acabou o polinômio aqui. Então, vou mais uma vez aqui. Agora, lembrando que vai acabar aqui, ó, tá? Baixei esse 1, pessoal, 1 vezes 1, 1. 1 mais 1, 2. 2 vezes 1, 2. 2 menos 2, 0. Pessoal, zerou de novo. Quer dizer que o 1 é de novo raiz. Então, a multiplicidade 2 já passou para multiplicidade 3. A gente já está falando uma raiz tripla. Vou testar 1 de novo. Pessoal, só que agora tem que acabar aqui, ó. Só que se eu fizer 1 vezes 1, 1. 1 mais 2, 3. Não zerou mais. Então, aqui já não é raiz. Ó, pessoal. 1, 2, 3. Ou seja, multiplicidade 3. Ou raiz tripla. Tá bem? Pessoal, e aí é o seguinte, ó, isso aqui vale tanto para a gente resolver quanto para a gente testar a multiplicidade. Se tu sabe a multiplicidade, vai usando o Brioufini enquanto tiver. Tipo, eu sabia que 1 era a raiz de multiplicidade 3, perdão. Vou aplicar 3 vezes Brioufini, tá? Aí aqui ia ter sobrado assim, ó, pessoal, x mais 2. X mais 2 quer dizer que a outra raiz é menos 2, tá? Aqui quis testar a multiplicidade. Para testar a multiplicidade eu vou aplicando, ó, pessoal. Primeira vez, zerou. Segunda vez, resto 0. Terceira vez, resto 0. Quarta vez, não deu resto 0. Descartou. Então, quer dizer, só valeu até aqui. Raiz de multiplicidade 3. Tá bom? E o terceiro e último exemplo que eu selecionei para esse vídeo diz o seguinte, pessoal. Qual é... Pode escrever aí, ó, pessoal, vocês de casa estão anotando. Tá? Exemplo 3 quer saber qual é o menor grau... Tá? Pessoal, qual é o menor grau que pode ter a equação polinomial, tá? Cujas raízes são 2, 3i e 1 mais i. Pessoal, presta atenção nessa pergunta. Qual é o menor grau que pode ter a equação polinomial cujas raízes são 2, 3i e 1 mais i? Por que a pergunta está sendo o menor grau? Tá? Pessoal, o menor grau aqui é o seguinte, é porque a gente precisa cuidar. Pessoal, tem 3 raízes que já estão visíveis aqui, ó. 2, 3i e 1 mais i, tá? Então, alguém desinformado, que não prestou atenção lá, que não estudou com a gente aqui, pessoal, o que acontece? Poderia pensar assim, tem 3 raízes, aparecendo aqui, o menor grau seria 3. Só que eu tenho que cuidar uma coisa, pessoal. O 2 é um número real, pode ser repetido, tá? Pode ser uma raiz dupla, pode ser uma raiz tripla, pode ser uma raiz quádrupla, enfim... Mas assim, pelo menos uma vez o 2 vai ser. Então aqui eu sei que tem uma raiz. Pessoal, o 3i, cuidado. Que tipo de número é o 3i? O 3i é um número complexo. Então, além do 3i, pessoal, vejam bem, eu vou copiando aqui, ó, o 2 pode ser uma vez ou mais. A gente vai considerar a menor possibilidade de ser uma única vez. Tá? O 3i, pessoal, é um número complexo. Bom, quem é que é o conjugado do 3i? O
menos 3i. Então vejam só, pessoal, de 3 raízes que estava aparecendo aqui, ó, o conjugado do 3i, que é o menos 3i, já apareceu também. A gente já sabe que já pelo menos já tem 4. A outra raiz, pessoal, é 1 mais i. Só que o mais i também é número complexo. Então quer dizer que o conjugado dele, que é 1 menos i, também vai ser. Então vejam bem, pessoal, ao invés de 3 raízes aqui, ó, tinha 2 complexas diferentes aqui, ó, pessoal. A conjugado desse aqui e o conjugado desse também são raízes. Então olha só, pessoal, de 3 que o problema trouxe escrito, a gente já transformou em 5 raízes. Portanto, ó, pessoal, aqui já tem 5 possibilidades. No mínimo vai ter 5 raízes. Pode ter mais, pessoal, porque esse 2 pode ter multiplicidade repetida. Pode ser dupla, tripla, quádrupla, enfim. Mas pelo menos uma vez vai ser. Essa e essa uma vez cada uma, essa e essa uma vez cada uma. Ou seja, pessoal, o menor grau que isso aqui pode ter vai ser grau 5. Porque pelo menos 5 raízes a gente tem. Tá bem? Bom, pessoal, nos próximos vídeos a gente vai falar das relações de Girard e depois do teste das raízes racionais. São os últimos 2 tópicos que a gente tem para conversar a respeito de polinômios e aí a gente encerra o assunto polinômios, tá bem? Então, fechamos por enquanto aqui esse vídeo. Nos próximos a gente fala disso, relações de Girard, mas depois o teste das raízes racionais, tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal.